Oi, gente. Eu quero trazer para vocês números e pesquisas que têm a ver com as preocupações dos jovens e como esses números podem ajudar, sim, a esquerda a compreender que as preocupações dos jovens têm a ver fundamentalmente com propostas do campo progressista. Mas o campo progressista precisa contar uma história para esses jovens e explicar para eles por que a esquerda defende essas pautas e a direita é contrária a essas pautas. Não basta saber os números, é saber interpretá-los e utilizá-los politicamente. E é por isso que é muito importante que você compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos, porque a gente vai explorar isso nesse vídeo, não é? Trazendo os números, mas trazendo também análise e uma explicação. Primeiro, é uma pesquisa que mostra que a redução da jornada de trabalho, o fim do 6x1, tem apoio de 76% dos jovens. Às vésperas do Dia do Trabalhador, um levantamento da Nexus mostra que brasileiros associam menor carga horária a uma maior qualidade de vida, produtividade e oportunidade no mercado. Claro, né? Jovens não querem ser hiperexplorados, não querem trabalhar a jornada de trabalho de 44 horas, trabalhando 6 dias da semana e folgando um, né? E isso é muito importante para a esquerda entender pelo seguinte, porque isso mostra que a luta pelo fim do 6x1, a luta pela diminuição da jornada de trabalho, é uma luta que encontra ressonância na juventude. A juventude também precisa compreender que essa é uma luta historicamente da esquerda. No século XIX, sabe quem é que estava lutando por diminuição da jornada de trabalho? Na Inglaterra? Karl Marx. Sim, Marx e Engels, que escreveram o Manifesto Comunista, estavam lutando pela diminuição da jornada de trabalho. E sabe quem estava lutando ao lado deles? Sindicatos de trabalhadores, organizações do mundo do trabalho, a Aliança Internacional dos Trabalhadores, a AIT, que Marx fez discursos defendendo a diminuição da jornada de trabalho. E sabe quem estava contra eles, atacando os sindicatos? Os donos das fábricas, os donos, os capitalistas e os seus aliados na polícia, na política, não é? Enfim, e na aristocracia rural e na aristocracia da Inglaterra. Isso não é um acidente. Isso daí é o que é esperado diante desse cenário. Agora vamos para uma outra pesquisa. E outras evidências importantes. Não só pesquisas, mas acontecimentos e mobilizações. O movimento pelo fim da escala 6x1 reuniu milhares de manifestantes na Paulista. A periferia está cansada. Ora, essa é uma questão que tem ressonância. Que a população foi no 1º de maio às ruas. Foi às ruas no Dia do Trabalhador para defender. Isso é muito importante ser compreendido. 1º de maio, a PEC do fim da escala do 6x1 continua fora da pauta da Câmara. A pressão de trabalhadores nas ruas e nas redes sociais deu força à proposta. Tem manifestações, aconteceram manifestações em todo o país no 1º de maio. Políticos dos partidos de esquerda assinaram e estão empurrando. É importante nesse momento vocês compartilharem um vídeo como esse e explicarem para as pessoas que quem está do lado da diminuição da jornada de trabalho são canais como a Nova Máquina do Tempo, um canal de esquerda, não é? Um canal que defende essas propostas e que compreende, inclusive, a historicidade delas. Eu sou historiador, não é? Enfim. Agora tem outras questões importantes. A pesquisa da Plan mostra a preocupação dos jovens com mudanças climáticas. Uma das questões que mobiliza a juventude no Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né, são as mudanças climáticas. Um estudo ouviu mais de 1.800 adolescentes, jovens de 15 a 24 anos, incluindo o Brasil. O objetivo é convencer governos a melhorar o ensino escolar sobre aquecimento global e outros temas relacionados às mudanças do clima. Quem é que nega as mudanças climáticas? A direita e a extrema-direita, especialmente a extrema-direita, não é? Mas parte da direita, se não nega, diz, mas tem pouca coisa que a gente possa fazer, né? Tem várias formas. O negacionismo da direita, ele assume várias formas. Ele tem um negacionismo frontal, que diz assim, não existem mudanças climáticas,
tipo um ex-ministro do Bolsonaro, né? Isso daí é um plano de marxistas para controlar o mundo, né? Um olavista. Os olavistas que o Bolsonaro indicou, né, falavam coisas assim, né? Mas tem uma outra forma de negar, quer dizer, até tem aquecimento global, mas a humanidade não pode fazer nada. Painéis solares, caminhar para energia elétrica, não dá, é difícil. É difícil. Que é uma outra forma de negar o problema, a emergência do problema. O que é que a esquerda tem que fazer sobre isso? Não apenas defender a causa de que nós precisamos enfrentar as mudanças climáticas e fazer transição para energias limpas, mas explicar para as pessoas que essa é uma causa da esquerda, fundamentalmente da esquerda. Por quê? Porque a direita apoia o capitalismo. E o capitalismo se baseia no princípio de expansão de lucros. E existe uma coisa chamada dever fiduciário, que é o dever que a empresa tem para com o dono das suas ações. E sabe qual é o dever fiduciário que orienta a produção no mundo capitalista? Expandir o lucro, independentemente do custo ambiental ou social, independentemente do custo disso. Ora, isso significa, gente, fundamentalmente, que as empresas não vão fazer nada de muito significativo, que os capitalistas não vão fazer nada, porque isso contraria seus próprios interesses. Vão ter que ser movimentos populares. E a esquerda precisa não só pegar essa questão, mas explicar para as pessoas que dos bilionários e das grandes corporações empresariais, você verá, em geral, apenas ações de maquiagem no problema. Eles vão apenas tentar colocar assim, sabe, uma coisa em cima do problema, assim, para fingir e fazer de conta que o problema está menor, sabe? Mas mudanças verdadeiramente estruturais eles não vão fazer. Porque isso contraria seu interesse fundamental, que é expansão de lucros, né? Expansão de lucros, né? O que é isso aqui? Aqui, ó. As perspectivas dos jovens em relação à mudança climática no Fórum Econômico Mundial. E diz exatamente que os jovens estão cada vez mais na frente da luta pelo ativismo do clima, né? É isso que está aqui nessa reportagem do Fórum Econômico Mundial. Temos também mudanças climáticas são preocupação para os jovens. A Anistia Internacional convidou milhares de jovens de mais de 20 países a eleger os problemas mais importantes. O clima foi o problema mais citado entre os jovens. E essa é uma questão fundamental nossa, gente, que a gente tem que saber explorar, não é? Aqui, ó. Já no Brasil, deixa eu só fechar isso daqui. Nossa senhora, que dificuldade. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Esses sites às vezes são difíceis de... Meu Deus, ele tá bloqueando o conteúdo. Mal dá para ver. Mas é aqui, ó. Maior preocupação dos jovens no Brasil é o combate à fome e à pobreza. Além de investigar os valores sociais da juventude, a pesquisa do IPEC revela que indivíduos de 16 a 34 anos julgam o debate sobre política agressivo e intolerante. Mas combater a fome e combater a pobreza, essa é uma causa de quem, gente? Quem foi que fez o programa Fome Zero e colocou o combate à fome como uma prioridade? Um governo do PT, um governo progressista. É um governo tão de esquerda quanto eu gostaria? Não, mas mostra a diferença. Isso mostra a diferença. Anuncia como primeira prioridade Fome Zero. E qual foi a marca dos governos petistas? O programa Bolsa Família. O que é que o programa Bolsa Família fez no Brasil? O programa Bolsa Família reduziu, não acabou, mas reduziu a fome e reduziu a pobreza. Reduziu tanto que hoje em dia não tem nenhum político que venha a público dizer que vai acabar com o Bolsa Família. E nós temos aqui expandir programas sociais, fortalecer o cooperativismo, trabalhar com a ideia de renda universal de cidadania para dizer, sim, nós combatemos a pobreza, nós combatemos a fome. E explicar, e aí vem a história que a esquerda precisa contar, que nos últimos 40, 50 anos, e desde que o capitalismo surgiu, sempre existiu uma luta de classes, uma contradição de interesses entre os patrões e os trabalhadores. Mesmo que os trabalhadores sejam autônomos, mesmo que os trabalhadores
digamos assim, sejam trabalhadores sem vínculo formal, estejam na informalidade. Isso não importa. A contradição existe. Né? A contradição existe entre o interesse das classes dominantes, que controlam os meios de produção, e das classes que vendem sua força de trabalho. Da forma que seja que elas estão vendendo a força de trabalho. E essa contradição os donos do meio de produção, eles querem maximizar lucros pagando cada vez menos. Por isso que o capitalismo foi para a China, foi para a Ásia, porque lá os salários eram menores. E os custos associados deles eram menores, foram para a Índia. O capitalismo e os capitalistas foram para lá, não foi porque eles são bonzinhos, foi porque ir para lá, a produção ir para lá, maximiza seus lucros. Ora, se isso está acontecendo, qual é a narrativa que a esquerda tem que dizer? Tem que levar para as pessoas. Nós precisamos, para garantir um combate à pobreza, garantir um combate à fome, nós precisamos de uma distribuição mais equitativa, mais equilibrada, com maior igualdade da riqueza. Isso significa, fundamentalmente, taxar os ricos, as grandes corporações empresariais e taxar menos os trabalhadores e os mais pobres. Isso significa reduzir impostos sobre consumo. Isso significa reduzir a tributação e subsidiar o preço da água, o preço da energia elétrica. Nós temos que fazer uma orientação de que renda proveniente de trabalho, ela tem que ser menos taxada. E a grande renda, que ultrapassa 50 mil reais por mês, proveniente de renda passiva, que não está associada ao trabalho, tem que ser mais taxada. Seja essa renda indo nos indivíduos, seja isso em lucros das grandes corporações empresariais. E esse dinheiro ser revertido para beneficiar a população, fortalecer a classe trabalhadora e formar ambientes de trabalho onde os trabalhadores decidem as coisas democraticamente. E a juventude, todas as pesquisas mostram, a juventude está pronta para essa mensagem, está pronta para essa história. Ela concorda com a gente predominantemente. Mas a gente precisa fortalecer os meios de disseminação e de distribuição dessa história. Meios, como o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu peço que vocês divulguem, se inscrevam, peçam para os amigos e conhecidos se inscreverem e divulgar, porque é muito importante para a gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, você já conhece o nome do canal, quem sabe pode fazer um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado, ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.